Salve, programadores! Estamos de volta aqui na nossa parte 2 da nossa semana 7, aula 7. Dando continuidade, no vídeo da parte 1 a gente viu sobre seleção de variáveis e agora a gente vai falar sobre identificação de outliers. O que são outliers, né? Vamos então para o primeiro slide, retomar aqui a nossa pipeline. E nessas etapas a gente está inserido ainda em pré-processamento, né? Ainda não. Já fizemos treinamento do modelo usando Regional MLP, treinamos com diferentes conjuntos de treinamento teste, né? O split rollout ou cross validation, ou aquele live on out ainda, deixa um de fora, e a análise de interpretação dos resultados com as métricas, né? Com o caso de classificação, com as métricas de acurácia, precisão, F1 score, recall, e também usamos matriz de confusão, ok? Agora a gente vai falar sobre identificação de outliers. O que é um outlier? Então, um outlier é um valor atípico, um valor discrepante dentro do conjunto de dados, tá? Então, o aprendizado de máquina é um ponto de dado que se destaca drasticamente dos demais no conjunto de dados, diferindo significativamente do padrão normal ou da média. Então, ele representa anomalias que podem ser erros de medição, pode não ser erros também, como por exemplo eventos raros ou eventos novos ou variações naturais, mas são valores atípicos. Pode ser um valor real ou um valor com erro de leitura cadastrado errado. Então a gente precisa detectar e tratar os outliers, que são esses valores atípicos. Isso é uma etapa importante do pré-processamento. Por quê? Porque os valores atípicos, os outliers, eles podem prejudicar o modelo, porque eles são valores extraordinários, não a regra. E a ideia é a gente identificar os padrões, né? É claro que num sistema que visa identificar eventos extremos, de repente uma gestão de, de risco, algo de gestão de risco, o que nos interessa sejam os outliers. Aí, nesse caso, é um pouco diferente. A gente vai ficar com os outliers, principal nosso são os outliers para tentar treinar o modelo para estimar, para prever os outliers. Mas no caso geral, é o inverso. Só que independente se a gente vai trabalhar majoritariamente com os outliers ou com a regra padrão, a gente precisa identificar os outliers para poder tratá-los, escolher como tratá-los. E esse vídeo é sobre isso. Principalmente sobre identificar os outliers. Como é que a gente identifica os outliers? Quais técnicas a gente utiliza? Então, dito isso, as principais formas de identificar um outlier, primeiro, a gente pode identificar via visual, a gente analisando, interpretando, ou via algoritmos, tá? Dentro das principais formas de identificar visualmente um outlier, temos aí na tela o histograma, um gráfico de dispersão e o gráfico de caixa. Bom, são gráficos, então a ideia aqui é a gente identificar visualmente. Então isso aí vem na etapa lá que a gente já estudou, de análise exploratória de dados. Então quando a gente entra na análise exploratória de dados, para entender um pouco da base de dados, quantos atributos, quantas variáveis tem, qual que é a variável preditiva, se tem valores ausentes ou não tem, também é para a gente já visualmente olhar, bater o olho e ter uma noção se tem outliers ou não. Então, essa identificação visual de outliers geralmente está lá na etapa de análise exploratória de dados, claro. Isso aí é a primeira etapa lá do pré-processamento, né? Então, vamos ver aqui o histograma. Então, o histograma é um gráfico que mostra como os dados estão distribuídos, ou seja, quantas observações existem em cada intervalo de valores. Então, ó, observa que essas colunas em azul é a frequência dos valores e segue uma distribuição normal. Sobe e desce. Isso chama de distribuição normal, a curva sino dentro da estatística. Segue e desce. E aí, de repente, tem uma coluna com a alta lá no final, identificada de vermelho. Ou seja, isso é muito atípico. Isso não é o esperado para uma distribuição normal. Uma população com distribuição normal, ela tende a ser mais ou menos simétrica. Começa valores baixos, sobe e desce, vai diminuindo. E de repente, ó, essa coluna vermelha é bem maior do que as três colunas à esquerda dela. Ela não deveria ser assim. Então tem algo estranho, que possivelmente tem outliers ali. Então, visualmente, a gente consegue identificar isso.
Uma outra forma, e é uma forma melhor, na minha opinião, é por meio do boxplot, né, do diagrama de caixa em português, que é um gráfico que resume a distribuição de uma variável numérica usando seus quartis, mediana, dispersão e identifica os possíveis outliers. Isso aqui baseado em estatística. Então, eu não sei se vocês estudaram no curso estatística para estudar o que tem aqui nesse gráfico, que é o intervalo interquartil, mas basicamente é o seguinte: a gente pega uma variável, identifica a mediana dela. A mediana da variável. O que é a mediana? É o valor que está. A gente ordena os valores todos, né? Em ordem crescente, geralmente, e pega o valor que está exatamente no meio dessa ordenação. Essa é a mediana. Aí o que a gente faz? A gente vai ter a primeira metade e a segunda metade, né? Então a primeira metade que está para baixo são todos os valores à esquerda ou abaixo da mediana, e a segunda metade ali, todos os valores estão acima da mediana. Então, nesses valores que estão abaixo da mediana, a gente encontra uma nova mediana. Essa nova mediana é o Q1. É o Q1 aqui. A mediana dos dados é o Q2. Essa mediana, o ponto médio da primeira metade é o Q1. E o Q3 é a mediana da segunda metade, da metade superior, da metade que é acima do Q2. Então, a gente vai obter aqui o ponto central do ordenado da base de dados. O Q1 vai ser o ponto central dessa metade, então é o ponto central da metade inferior. E o Q3 é a metade, é o ponto central, a mediana, né? Da parte superior da base de dados. Dito isso, então a gente entende que a grande maioria dos dados vai estar nesse corpo aqui, nesse retângulo. A gente vai ter aí 50%. Metade dos dados vão estar aí. 50% dos dados. Aí o que acontece? A gente espera que os outros 50% estejam 25% aqui e 25% aqui. Concordam? Porque ó, a gente tem a Q2 é a metade, Q1 é a metade dessa primeira parte, e aí a gente tem 25% aqui entre a parte inferior e essa metade do Q1, do mesmo raciocínio do lado inverso. Então, dito isso, a gente espera que 100% dos dados esteja dentro aqui do limite inferior e limite superior. O que está acima e o que está abaixo, então são outliers. Então é assim que a gente identifica nesse diagrama, o box plot. Essas bolinhas que estão acima do limite superior ou abaixo do limite inferior são outliers de acordo com essa distribuição. Tem um algoritmo que a gente consegue identificar outlier com essa técnica, mas geralmente a gente utiliza esse gráfico para identificar visualmente. Então eu tenho um código-fonte, né, já pronto aqui para a gente executar, para plotar esse gráfico, para vocês verem como é que executa. Deixa eu abrir aqui. Então aqui é o código-fonte. O Matplotlib é para trabalhar com gráfico. A gente está abrindo a base de dados da qualidade do vinho. Eu estou selecionando aqui. Desculpa, é esse daqui, o código-fonte. Eu estava pegando o código-fonte errado. Então aqui a gente pega, com o Matplotlib, e a gente trabalha com gráficos. A gente está abrindo a base de dados de qualidade do vinho. Eu estou escolhendo só uma variável, uma coluna, que é o clorido. E aí eu vou primeiro plotar um histograma, que a gente já viu no slide anterior, e eu vou plotar um blockspot. Então olha como é simples, já vem prontinho, né? Então aqui eu estou falando que é um histograma, aqui os outros são só informações, aqui figura, histograma, resta só informações que eu vou colocar na figura. Então aqui a figura, um blockspot, a informação que eu vou colocar na figura. É muito simples trabalhar com o Matplotlib. Então executando, lembrando que eu estou pegando a base de dados real, a variável cloridos, né? Então, executando aqui, ó, a gente vê o histograma e tem uns valores atípicos à direita, ó lá, acima de 0,3 tem muitos valores soltos, muito distante dos dados, aqui estão agrupados tudo abaixo de 0,2, aproximadamente 0,25 para baixo. Então,
Tá estranho, tão estranho esses valores acima de 0,3. Tá com cara de outliers. Então, ó, isso não é trabalhar real mesmo. Pegando uma base de dados real e dando uma analisada. E aí, vamos ver agora, além de plotar o histograma, aquele código-fonte está plotando também o blockplot, né? O diagrama de caixa. Olha o tanto de bolinha acima do limite superior, um monte, né? E algumas abaixo do limite inferior. Então, o que a gente tinha visto naquele histograma anterior, que realmente tinha muitos valores à direita, né? Acima de 0,3. E a gente está vendo isso aqui, ó, nesse blockspot, que de fato, na verdade, os valores acima de 0,1, 0,15 é tudo bolinha, né? São possíveis outliers, né? Então, visualmente, a gente identifica já que essa variável, a variável clorídrico, ela tem alguns outliers, e aí é interessante tratá-los, né? Fazer o tratamento deles. Nesse caso, a gente pode remover os outliers ou fazer uma outra técnica que a gente vai ver no último slide aqui, chamado insorização, tá? Então, vamos voltar para os slides e ver uma última forma de se trabalhar visualmente, identificar outliers visualmente. Aí a outra forma é com gráfico de dispersão, do inglês scatterplot. É um gráfico que mostra a relação entre duas variáveis. Então eu preciso duas variáveis, tá, gente? Se no histograma e no boxplot, né, o diagrama de caixa, era individualmente por variável, aqui eu preciso de duas variáveis. Então eu pego o valor de duas, o registro de duas, o mesmo registro, duas variáveis, né? Lembrando que a coluna são as variáveis, a linha é o registro. Eu pego um registro, desse registro eu pego duas variáveis e ploto na tela para ver como é que fica. E aí eu obtenho um gráfico de dispersão. Olha aí como é que seria o outlier. Então, o outlier é aquilo que foge, né, que destoa do grosso, da quantidade massiva de dados. E aí eu tenho no slide seguinte aqui um código-fonte para a gente plotar na tela um gráfico de dispersão a partir de duas variáveis. Estou pegando de novo a mesma base de dados, que é a base de dados de qualidade do vinho, e olha como é simples. Deixa eu ir lá pro Visual Studio. Olha como é simples, gente. Então a gente seleciona as duas variáveis e chama figura, scatterplot, ou seja, gráfico de dispersão, só isso. Mais uma vez trabalhando com matplotlib. Então vou executar aqui. Olha aí, ó. A gente vê que tem duas bolinhas lá do lado direito embaixo, soltas, e duas lá em cima, do lado esquerdo lá em cima. Essas com certeza são outliers. Talvez outras aí, ó, sejam outliers, porque a grande quantidade de dados está abaixo de 0,2 nos coloridos, né, abaixo de 150 no teor alcoólico. Então, talvez tudo isso que está acima de 0,3 no colorido seja outlier, mas claramente essas duas bolinhas no canto inferior direito e as duas bolinhas lá no canto superior esquerdo são outliers. Então, ó, visualmente, a gente consegue identificar que há outliers. Então, se há, isso é uma etapa feita visualmente na análise exploratória, a gente já tem que preparar o algoritmo lá no pré-processamento para fazer o tratamento desses outliers, que com certeza a gente já viu que tem outliers aí. Beleza. Então, voltando para o slide, a gente tem aqui agora outras formas sem ser visualmente. Aqui a gente vai por algoritmo, uma forma é detectar o outlier por uma técnica chamada Z-score, também estatística, nesse caso é baseado em distribuição normal. O Z-score vem da tabela Z que a gente utiliza lá em populações com distribuição normal. Então, primeiro, para usar o Z-score tem que assumir que a variável segue uma distribuição normal, tá? Então ela vai funcionar bem para variáveis que têm distribuição normal. Nem todas as variáveis têm distribuição normal, isso é importante falar. Aí o que vai fazer? Valores acima de Z-score acima de 3, é um módulo de 3, então na verdade maior do que 3 ou menor do que menos 3 são considerados outliers. Por quê? Porque na distribuição normal, fazendo a conversão para a tabela Z, a gente espera que todos os valores estejam entre menos 3 e mais 3. Porque quando faz essa conversão para Z, a média da variável vai para 0 e a distribuição normal, a desvio padrão, desculpa, vai virar 1. Então, 3 desvios padrões para mais e 3 desvios padrões para menos, nesse intervalo, a gente espera que fique 100% dos dados da variável. Então, por isso que usa 3, esse ponto de corte 3. Isso vem lá da estatística da distribuição normal. E aqui a gente tem um código-fonte pronto para a gente testar a identificação de outliers por Z-score.
Deixa eu ir lá pro VS Code. A gente usa ó, a Standard Scalar. Standard Scalar vocês já conhecem, né? Já conhecem lá da escalonamento de dados. Lá também o escalonamento de dados por Standard Scalar é isso que a gente faz, né? Coloca a média em 0 e desvio padrão em 1. Então aqui o que a gente vai aproveitar? Só falar, ó, o que tiver acima de 3 ou menor do que menos 3 é outlier. Então usa o Standard Scalar para padronizar os dados. Uma vez padronizou, fala o que for acima de 3, no caso aqui o módulo de Z, valor absoluto, ele tira o sinal, o que for acima de 3 é outlier, está sendo removido. Só isso. E vou imprimir na tela. Então, ó, o Z-score, de certa forma, vocês já conhecem. E executando aqui, a gente vai obter, ó, tá aqui, ó, os dados sem outliers. Então, aqui só tá imprimindo só os primeiros, né, o head, né, só os 5 primeiros, mas o que interessa aqui, ó, quantidade de dados originais, registro, 1599. A quantidade de registros sem outliers, 1568. Isso considerando só a variável clorídrico. Então, na variável clorídrico, foram removidos aqui 31 registros, que ele identificou como outliers. Então, a gente remove esses outliers. Nesse caso, foi um exemplo, remover os outliers, poderia fazer um outro tratamento, remover os outliers da variável clorídrico. Teria que fazer isso para todas as variáveis, tá? Então, nesse caso, ficou com 1568. Esses 1568 registros que levaria para a etapa seguinte, para dividir no conjunto de treinamento e teste e treinar o modelo para avaliar o modelo, tá? Então, a gente leva para treinar o modelo com os outliers tratados, seja ele removido ou tratado de outra forma, tá? Então, isso tem que ser feito para todas as variáveis. A gente fez só para uma, que é para o clorídrio, né? Então, vamos avançar aqui, entendido a forma por Z-score. Uma outra forma, deixa eu colocar na tela, muito usual, é por IQR, interquartil. Eu acabei de explicar o interquartil para vocês lá no diagrama de caixa, no block spot, né? No diagrama de caixa. É aquela coisa. Então, calcula Q1, Q2, Q3. Q2 é a mediana dos registros, né? Q1 é a mediana da primeira metade, Q3 é a mediana da última metade. Então, dito isso, já entendendo o que é o IQR, vamos para o próximo slide. A gente usa essa equação. O valor que é considerado outlier vai ser o valor que vai estar fora do intervalo ali abaixo. O que é o intervalo abaixo? Todos os valores a gente espera que estejam entre o Q1, que é o primeiro, a mediana da metade inferior, né? Q1 menos 1,5 multiplicado por IQR. O que é IQR? IQR, olha só, a última linha aí do slide. IQR é Q3 menos Q1. Q3 menos Q1. Q3, a mediana da parte da metade superior, menos Q1, que é a mediana da metade inferior. Então, entre Q3 e QR tem 50% dos dados. Então, o limite inferior vai ser Q1 menos 1,5 vezes IQR, e o limite superior é Q3 mais 1,5 vezes IQR. O que estiver fora, acima do limite inferior ou abaixo do limite inferior, vai ser outlier. Foi exatamente o que a gente fez no diagrama de caixa. Quando plotou, utilizou essa equação. Então, o que ficou lá, aquelas bolinhas acima do limite inferior, é o que está acima de Q3 mais 1,5 vezes IQR. E o que está abaixo do limite inferior são os valores que estão abaixo de Q1 menos 1,5 vezes IQR. Então, eu trouxe um código-fonte pronto também, mais uma vez, para a gente testar, usando a identificação de outliers pelo intervalo interquartil, pelo IQR. Vamos então lá para o VS Code. Aqui está o código-fonte. Então, aqui mais uma vez eu estou pegando a mesma variável do exemplo anterior, clorido. E aí eu estou fazendo aqui, ó, o que a gente mostrou no slide. Então, o Q1 vai ser a mediana inferior, ou seja, 25%, o ponto central, o ponto que vai ser exatamente 25% dos dados. O Q3, 75%. Então, o IQR é Q3 menos Q1, que isso aqui dá 50% dos dados, tudo que está entre 75 e 25, né, entre Q3 e o Q1. E a gente define o limite inferior como Q1 menos 1,5 vezes IQR, e o limite superior, Q3 mais 1,5 IQR, é o que está no slide. Então, o que está fora desses limites vão ser os outliers, e aí a gente imprime na tela. Então, executando, o que está na tela aqui é do exemplo anterior. Então, deixa eu limpar isso melhor para não confundir. Está executando aqui. Então, ó, com esse método IQR, a base de dados tinha 1.599 registros e agora passou a ter 1.487 registros.
Então, observe que por esse método, o IQR removeu mais outliers, identificou mais outliers e removeu eles, do que pelo método anterior, que era o Z-score. Mas são duas formas de se trabalhar. Não tem uma que é melhor que a outra. São duas formas que identificam automaticamente outliers. E aí tem que ver qual que vai funcionar melhor. Tem que testar, levar o modelo, treinar, ver as métricas para ver qual que obteve o melhor resultado, tá? Dito isso, vamos para o último método aqui de identificação de outliers, que é usando o Isolation Forest, que é um método muito usado para detectar outliers em conjuntos de dados quantitativos. Então, é baseado em árvore de decisão, como os algoritmos de Randall Forest. Então, ele já usa aprendizado de máquina para identificar outliers. Por que que o Isolation Forest é interessante? Porque ele consegue identificar outliers de dados multivariados. Então, todo que a gente viu anteriormente é identificar outliers por variáveis. Então, no IQR também, assim como o de Z-score, a gente tem que executar para cada uma das variáveis, mas verifique variável isoladamente. Então, por exemplo, uma variável altura, uma pessoa de 1,90 m não é um outlier, provavelmente, 1,80 m. Mas uma pessoa de 2,15 m é um outlier, uma pessoa realmente muito atípica a altura dela. 1,90 m é alto, ok, mas não é algo extraordinário, né? Mas dos 2,15 m, sim, 2,20 m é uma pessoa realmente é um outlier. Uma pessoa de 30 quilos, tranquilo, uma pessoa de 70 quilos, tranquilo. Agora imagina se eu juntar as duas variáveis, altura e peso. Uma pessoa com 1,90 m e 30 quilos. Então, uma pessoa de 1,90 m é plausível essa altura. Uma pessoa de 30 quilos é plausível, mas uma pessoa de 1,90 m com 30 quilos não é plausível. Então, isso é um outlier. Então, o Isolation Forest vai ser capaz de identificar esse tipo de outliers, de dados multivariáveis, quando você junta mais de uma variável, coisa que o IQR e o Z-score não vai ser capaz. Então, por isso que eu acho, particularmente, o Isolation Forest interessante. Então, eu tenho aqui no próximo slide o código-fonte para usar o Isolation Forest. Então, vamos lá. Já copiei, colei no VS Code, está aqui o exemplo. Então, para a gente usar, precisa importar o Isolation Forest. Aqui estamos abrindo a base de dados. Estou usando só uma variável para fazer teste, né? Mas eu poderia usar outras formas aqui para fazer o teste. Aplica o Isolation Forest e remove o Outlier. Então, executando aqui. Olha aí. Nós temos a base de dados original com 1.599 registros. E removendo os outliers da variável clorídrio, ficou 1.519. Então, resultado diferente do IQR e do Z-score. Então, são métodos diferentes. Mas, como eu falei, o Isolation Forest tem um potencial de ser mais interessante. Claro, dados multivariados, outlier para dados multivariados é um pouco mais complexo. Mas estou mostrando para vocês como usar os principais métodos, tá? Possivelmente os principais métodos. E aí, para finalizar, eu vou falar para vocês sobre uma técnica chamada insorização, ou do inglês insorization, que é uma vez que a gente identifica o outlier, o que a gente faz? Uma opção é remover, foi o que a gente fez nos slides anteriores, remove os outliers para não levar os outliers para o treinamento do modelo. Mas outra ideia é, uma vez identificou o outlier, a gente faz a insorização, vai depender do que a gente quer. A insorização a gente não remove, a gente não apaga os outliers. Em vez de remover ele, o que a gente faz? A gente substitui o valor dele por valores, o valor dele, que é um valor atípico, né, pelo valor extremo. Então, a gente mantém com isso o número de observações, reduz o impacto de valores extremos, porque não vai ter valores extremos, aqueles outliers, a gente vai esse valor a gente vai ajustar para melhorar a análise estatística. Então, entenda o seguinte, vamos supor que tem a altura das pessoas, variável altura. Então, pessoa com 1,50 m, 1,60 m, 70, 80, 2 metros, 2,15 m. Então, o que acontece? A gente pode pegar todas as pessoas que têm acima de 2 metros, por exemplo, que seriam outliers, vamos supor que esse seja o limite, dali para cima é outlier, 2 metros. Todas as pessoas que têm 2 metros,
substituir o valor real da altura deles por 2 metros. Com isso, a gente está fazendo algo do tipo seguinte, ó, aqui tem as pessoas com 2 metros ou mais. Então, se está lá registrado 2 metros no base de dados, vai passar a ser interpretado como pessoas que têm 2 metros de alturas ou mais. Então, esses valores a mais não vai interferir no modelo. A gente vai ajustar para um limite, o limite superior nesse caso. Se fosse muito baixa também, a gente, uma pessoa com nanismo, de repente, seria um outlier, também a gente poderia colocar lá, se aproximar para 1,40 m, sei lá, 1,50 m, 1,40 m. Então, quem tem, sei lá, 1,20 m, a gente aproxima esse valor, substitui esse valor por 1,40 m, que é o limite que a gente estabeleceu. Significa, então, quem tem 1,40 m, na interpretação real, seriam pessoas com 1,40 m ou menor. Então, a gente não apaga o registro, a gente não remove o outlier, a gente substitui o valor pelos valores limites. Isso chama insorização, insorization em inglês. Essa é uma técnica interessante. Dependendo do tipo de problema, é melhor usar o insorization do que remover o outlier, e dependendo do problema, é melhor remover o outlier. Quando se tem uma base de dados pequena, muito pequena, de repente o insorization é interessante, tá? Então vai depender do problema, e mais uma vez eu volto a reforçar. Sempre faz o tratamento do pré-processamento, treina o modelo e aí avalia com as métricas para ver como é que está o resultado. Se o resultado melhorou, o resultado de aprendizado do modelo melhorou ou não. Sempre tem que ser avaliado com as métricas adequadas, tá? Esse é ponto importantíssimo no aprendizado de máquina. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria. Lembrando que essa é a parte 2 dessa semana. Tem a parte 1, que é a parte 1 da seleção de variáveis. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.